Imagine um mundo onde os carros elétricos dominavam as ruas. Não estamos falando do futuro, estamos falando do passado, mais especificamente do final do século XIX. Sim, antes mesmo de existir gasolina em larga escala, os carros elétricos já eram maioria nas grandes cidades. Enquanto o motor a combustão ainda engasgava para funcionar, os veículos elétricos eram silenciosos, fáceis de dirigir e, pasme, eram considerados a opção mais moderna da época. Por volta de 1890, nos Estados Unidos e na Europa, os carros elétricos eram tão populares que representavam 1/3 de toda a frota existente. E não era por acaso. Eles tinham várias vantagens. Não faziam barulho, não soltavam fumaça, não exigiam força bruta para ligar o motor e funcionavam de maneira limpa, num tempo em que as cidades eram sufocadas pela fumaça de carvão e pelas carroças. Para você ter uma ideia, em 1897, Nova York colocou em operação uma frota inteira de táxis elétricos. Sim, táxi elétrico. Mais de 120 anos antes de você ver um nas ruas de hoje. Os primeiros motoristas adoravam essa tecnologia. Os carros elétricos tinham partida instantânea, não tremiam, nem precisavam trocar marcha. Para muitas pessoas, era literalmente como magia sobre rodas. Então, o que aconteceu? Se os elétricos eram tão bons, por que desapareceram? A resposta veio com 2 revoluções. A descoberta de enormes reservas de petróleo, que baratearam a gasolina, e Henry Ford, com a produção em massa do modelo T, que fez os carros a combustão ficarem muito mais baratos do que qualquer veículo elétrico da época. Mas não foi só isso. Com a pavimentação e o desenvolvimento das estradas pelo mundo, surgiu um novo desejo: fazer grandes viagens. A autonomia, que antes não era um fator decisivo, passou a ser essencial. E nesse quesito, os carros a combustão evoluíram muito mais rápido. Durante boa parte do século XX, os carros elétricos deixaram de ser palco de inovação. Eles ficaram em segundo plano até voltarem a ser reconstruídos nos anos 1960 em Londres e Nova York, quando a preocupação com a poluição começou a crescer. Foi aí que surgiram modelos como o GM Electrovaya de 1964 e o Ford Comuta de 1967. E embora o meio ambiente começasse a entrar em pauta, foi só depois da crise do petróleo de 1973 que a gasolina realmente começou a pesar no bolso do cidadão comum. Esse cenário reacendeu o interesse por alternativas e em 1981 vimos surgir o Gurgel Itaipu, um dos primeiros carros elétricos brasileiros. Um modelo revolucionário para a época que infelizmente não sobreviveu à concorrência e foi boicotado por desafios que ainda estavam em desenvolvimento, como autonomia e performance. Na década de 1990, começaram os grandes avanços nos estudos das baterias de lítio, fundamentais para arranque e desempenho. Essa tecnologia abriu portas para veículos mais leves, mais eficientes e com designs cada vez mais futuristas. E agora, a história se repete. O que era moderno em 1890 voltou a ser moderno em 2025. Silencioso, limpo, tecnológico e, novamente, símbolo de futuro. Os carros elétricos não são novidade. Eles são um retorno, uma segunda chance para uma ideia que nasceu muito antes do que a maioria imagina. Afinal, às vezes o futuro não é algo que inventamos, é algo que resgatamos. Mas junto com esse retorno, surge também um novo desafio: a manutenção e a cobertura para carros elétricos. Quando acontece uma colisão ou algum dano mais complexo, ainda não temos mão de obra especializada em grande escala. Isso torna reparos mais caros, mais lentos e, muitas vezes, mais difíceis de encontrar. Com o aumento da demanda, o mercado naturalmente vai se adaptar. Novas oficinas, novos profissionais, novas tecnologias. Mas, por enquanto, esse é um ponto sensível que impacta diretamente o bolso do motorista. Inclusive, o seguro tradicional para carros elétricos tem sido um dos maiores fatores que desanimam potenciais compradores. Os valores são altos
As regras são rígidas e muitas seguradoras ainda não estão preparadas para esse tipo de veículo. Mas agora existe um novo caminho: a proteção veicular. Um modelo de cobertura mais acessível, flexível e adequado à nova realidade da mobilidade elétrica. Uma alternativa que torna possível proteger um carro elétrico sem transformar isso em um luxo. A UB já é referência em proteção de modelos como Build Your Dreams e JAC, e conforme o mercado evolui, poderemos ampliar ainda mais as facilidades e coberturas. E assim, passo a passo, construímos um mundo mais tecnológico, mais moderno e muito mais preparado para o futuro que já começou.